A palavra está com vocês. Fiquem à vontade. Boa tarde. Vou colocar aqui a gravata para apresentar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Certo. Sim. Boa tarde. Nós iremos dar início à palestra intitulada EcoKids, Práticas e Alternativas Sustentáveis pelo projeto EcoKids. O projeto EcoKids é composta por Simon De Lucas Soares Rodrigues, Cristina Aparecida Corrêa Câmara, Tainara de Jesus Corrêa Pinheiro, Acília Nazaré Leite Sá, Luquian Manuel Ferreira Melo, Lucas Silvas Moraes. Coordenadores são Alangi Carrão, Catiele Maria de Arruda Ferreira, Raquel Maria Trindade Fernandes, Bruno Soares de Abreu e Danilo Rafael Santos de Brito. Eu passo agora a palavra para Luquian Manuel para se apresentar e logo eu me apresentarei para dar início à palestra. Obrigado, Cília. Boa tarde. Meu nome é Luquian, eu sou do curso de Ciências Biológicas, também colega de Acília do projeto, como já foi falado. E nessa apresentação a gente vai estar demonstrando o enfoque principal do nosso projeto, que vem a ser o quê? O EcoKids. E dentro dessa apresentação, a gente vai estar explicando alguns conceitos para poder se chegar no que é o EcoKids e da sua importância. Então, eu espero que todos possam... que possa ser uma apresentação muito esclarecedora para todos. E agora eu passo a palavra para a Cília. Eu me chamo Cília Nazaré Leite Sá, sou acadêmica do 7º período de Ciências Biológicas e neste momento, primeiramente, eu vou levar essa palestra. Logo depois, o Kian vai dar seguimento. Os nossos conteúdos, os conteúdos que iremos abordar é o que é sustentabilidade, o que é meio ambiente, o histórico do meio ambiente, o que é educação ambiental, escolas sustentáveis, legislação brasileira sobre o desenvolvimento sustentável e gestão de resíduos, diferenciar lixo de resíduos sólidos, desperdício de materiais, empreendedorismo e desenvolvimento sustentáveis, empresas sustentáveis, gestão sustentável para a sobrevivência das empresas e do planeta, o que são ODSs, como funcionam os 7 Rs, impacto do descarte incorreto na fauna e na flora, práticas sustentáveis como fonte de renda, o que são EcoKids, importância do EcoKids, como elaborar EcoKids, confeccionar estojos e aplicar a produção de EcoKids. Todos esses assuntos, eles são muito importantes porque o projeto, ele trabalha em cima deles. É um projeto que é voltado para a sustentabilidade, para o uso de resíduos sólidos, né, utilizando eles para a criação de kits. Então, todos esses conteúdos, eles são importantes de serem trabalhados. E a gente vai entender mais sobre eles. Primeiramente, nós começamos a entender o que é sustentabilidade. Num contexto histórico, o desenvolvimento sustentável ele é muito recente. Ele iniciou seu processo de popularização há poucas décadas. Mais precisamente, em 1987, quando a ONU publicou um relatório inovador intitulado Por Nosso Futuro Comum. Porque se formos levar para o contexto histórico do século XVIII, com o advento das máquinas, da Revolução Industrial, não se tinha esse olhar sobre a sustentabilidade, não se sabia exatamente o que era a sustentabilidade, não se tinha essa preocupação. Então, é um termo que vem sendo desenvolvido muito recentemente. A gente está vendo, principalmente nos noticiários hoje em dia, essa questão da sustentabilidade, de como preservar o planeta, de que medidas podemos estar adotando nos nossos hábitos para que consigamos preservar
o meio ambiente. Segunda definição, é a capacidade de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, como o exemplo que eu dei anteriormente, do século XVIII. Naquele período, eles produziram muitas coisas, né? E ao longo do tempo também foram sendo produzidas muitas coisas. O advento do plástico, que não era assim, utilizado, e houve essa descoberta do plástico, então começou a se utilizar muito plástico, mas sem ter a preocupação de que o plástico é um material que ele leva muitos anos para se degradar. Então, teve até uma campanha publicitária que foi feita recentemente, que é uma comparação de que uma criança, ela nasce, ela bebezinha até a sua fase adulta, e um plástico no oceano. Então, como uma pessoa envelhece, ela nasce, envelhece, morre, mas aquele plástico ele ainda fica no planeta. Então, é para ter uma consciência de que todos esses materiais, eles são prejudiciais para a natureza. Então, a sustentabilidade ela vem justamente falar sobre isso, né? Falar sobre hábitos que podemos estar adotando em nosso dia a dia que sejam menos degradantes. O que é meio ambiente? O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais, que proporcionam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais, segundo José Afonso da Silva. Como já vimos, né, anteriormente, estávamos entendendo sobre o que era sustentabilidade, então a gente passa agora a entender o que é meio ambiente. Justamente com esse termo, né, do José Afonso, que é a interação dos conjuntos de elementos naturais, artificiais e culturais, que fazem parte do meio ambiente. Outra definição que é um conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos na biosfera, como um todo ou parte desta, abrangendo elementos do clima, solo, água e de organismo. E por meio ambiente, a soma total das condições externas circundantes no interior das quais um organismo, uma condição, uma comunidade ou um objeto existe. O meio ambiente não é um termo exclusivo. Os organismos podem ser parte do meio ambiente de outro organismo, segundo o artigo de 98. Mas voltando ao contexto de José Afonso e também o contexto que eu falei anteriormente, meio ambiente não é uma coisa só. Ela é um conjunto de coisas. Por exemplo, a robótica, né? Quando fala de robótica, parece uma coisa muito longe do meio ambiente, mas não é. E a biotecnologia está aí. Né? A biotecnologia é a biologia e a tecnologia junto, que é um termo que está sendo muito utilizado, está sendo muito trabalhado na perspectiva do meio ambiente. Biotecnologia. Além disso, tem os próprios aspectos ambientais da natureza, né? O meio ambiente também é a natureza, e cultural. Vamos trazendo aqui para a regionalidade, no Maranhão, uma expressão cultural do Bumba Meu Boi, que é regional, é uma expressão cultural, mas também faz parte do meio ambiente, porque é uma expressão maranhense, que vai sendo perpetuadas para outras regiões do Brasil. E é um conjunto de coisas que fazem parte do meio ambiente. Diante disso, vamos entender um pouco do histórico da educação ambiental. A educação ambiental, com a sigla EA, teve sua origem a partir dos avanços tecnológicos do início do século XX, na sociedade, que impulsionaram o acúmulo de resíduos sólidos e materiais com potencial poluente para o planeta. Como eu disse anteriormente, né, no início da minha fala, sobre a Revolução Industrial, então é quando começa essa produção
maior, as fábricas, então, antes levava-se muito tempo para produzir material, e com as fábricas, essa produção duplicou, triplicou, e foi muito mais rápido, então a produção de materiais cresceu, e, consequentemente, a produção de lixo, de resíduos, desculpa. Então, na década de 70, ocorreu na Suécia uma conferência em Estocolmo, onde os países sentaram e debateram sobre as questões ambientais. O que poderia ser feito na questão ambiental? Como se trabalhar o meio ambiente e de que forma os países poderiam adotar medidas que fossem implementadas em seu país, medidas essas que fossem de preservação. Na década de 80, o termo educação ambiental, ele não se era muito utilizado, não se era muito visto. Era uma coisa mais restrita à academia biológica, desculpa. Era um termo que já era trabalhado mais sempre entre os biólogos, entre os especialistas da área. Então, esse termo ele foi se popularizando para outras áreas essas empresarial, da escola, que é um termo muito importante de ser trabalhado. Na década de 90, ocorreu outra conferência com os países, onde se criaram leis, se criaram medidas para que esses países pudessem, de fato, adotar e cumprir com essas leis. Porque tem leis ambientais, nós sabemos, e essas leis devem ser cumpridas, que elas visam a preservação ambiental. Diante disso, né, do que é educação ambiental, vamos entender mais. A Lei Federal 9.795 define a educação ambiental como um processo por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Artigo 1, Lei Federal 9.795, de 27 de 99. Outro termo dado pelo Ministério do Meio Ambiente. Educação ambiental é um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a agir individual e coletivamente e resolver problemas ambientais presentes e futuros. Tem uma parte, né, que nós podemos entender aqui, individual e coletivamente. Quando se coloca isso, é entender que as minhas ações, elas são individuais, mas não é só a minha ação que vai fazer com que o planeta seja conservado, o planeta tenha a sua capacidade, volte, né? Não. Precisa-se que todo mundo adote medidas sustentáveis, medidas ecológicas, medidas que consigam preservar o meio ambiente. Mudanças de hábitos são importantes, mas uma ação ela só pode ser de fato inovadora, ela só pode fazer essa mudança se também houver uma coletividade, porque não adianta, infelizmente, eu me preservar, eu não utilizar plástico, eu tentar outras medidas, se tem um canudinho de plástico, mas eu prefiro um de bambu ou de vidro, mas a outra pessoa, ela utiliza plástico, ela não faz o descarte correto. Então, infelizmente, a minha ação não vai valer muita coisa. Precisa, então, da coletividade. A preservação ambiental é um ato coletivo.
para que a gente consiga preservar os nossos recursos presentes e futuros. Então, esse papel, ele vem também sendo implementado nas escolas. As escolas, elas são importantes. De acordo com a Lei 9.795/99, a educação ambiental envolve a promoção de processos pedagógicos que favoreçam a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a conquista da sustentabilidade socioambiental e a melhoria da qualidade de vida. Trouxe aqui algumas imagens que é de uma escola, que é na América Latina, no Uruguai, onde eles implementaram em toda a sua estrutura uma escola voltada para a sustentabilidade. Então, eles utilizam bambus, eles têm as placas de energia solar, para não se utilizar somente a energia hidroelétrica. Eles promovem ações com os estudantes para ter o contato com a natureza, que é muito importante. A criança também deve ter esse contato com a natureza, para ela entender, né, a partir do início da sua vida. Então, é muito importante implementar essas ações nas escolas, mostrar a importância de se preservar, a importância do meio ambiente, que o meio ambiente, ele nos ajuda, porque todos os recursos que nós temos é proveniente da natureza. Então, o hábito de preservar também ajuda a população, a sociedade em geral. Para isso também, né, para essa preservação e para que tenha todo esse aparato, precisam-se de leis. A legislação brasileira sobre desenvolvimento sustentável e gestão de resíduos, a Lei 12.305, que possui em seu artigo 1 sobre a gestão de resíduos, artigo 1. Essa lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigos, a responsabilidade dos geradores do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Então, ter leis é muito importante, porque, infelizmente, se não houvessem leis punitivas, muitas ações elas seriam passadas, elas não seriam de fato efetivas, né? Muitas empresas, mesmo com as leis, elas violam esses decretos. Então, é importante, sim, ter leis que visem esse gerenciamento de resíduos. E logo mais à frente nós vamos entender o que são resíduos sólidos. Agora vamos entender o que é resíduo, né? Para que serve o gerenciamento de resíduos? Serve para oferecer segurança e controle a todos os processos de gerenciamento, minimizando a geração de resíduos e a redução para evitar grandes poluições ambientais. É importantíssimo para evitar danos para o meio ambiente e até mesmo a saúde humana. Então, resíduos, eles tem que ter essa separação, né? Tem o lixo para o vidro, o lixo para o plástico, para o papel, para o orgânico, para o tóxico também, que é um lixo que não pode ir com o lixo comum. Então, esse gerenciamento, ele é importante, porque esse lixo também, esses resíduos, eles atraem animais que logo podem, alguma das vezes, passar doenças. Então, é importante ter esse gerenciamento. Com a destinação correta dos resíduos recicláveis, por vezes, é possível obter um retorno financeiro no sentido de extrair o máximo de valor dos resíduos gerados. Então, esses resíduos, quando eles têm essa separação, eles têm esse gerenciamento, eles conseguem ser transformados em outros objetos esses que podem ser comercializados.
como iremos ver mais à frente sobre essa perspectiva, e até mesmo o projeto é trabalhado sobre esses resíduos que têm esse gerenciamento. Mas para isso nós devemos diferenciar o que é resíduo sólido e o que é lixo. O que é lixo, primeiramente? Segundo a definição do dicionário, a palavra lixo consiste teoricamente em tudo aquilo que não possui mais nenhum tipo de utilidade e pode ser descartado. Então, lixo, vamos dando exemplo, é uma garrafa de vidro quando ela é quebrada. Ela está quebrada, ela não tem mais utilidade, tá os seus cacos ali, então é um lixo. Já o resíduo, o que é resíduo? Resíduo consiste em um material que, mesmo após ter sido descartado por alguém, ainda pode ser reciclado ou reaproveitado de maneira que se transforme em uma nova matéria-prima e que tenha utilidade. Então, tendo o mesmo exemplo desse vidro, mas agora um vidro intacto. Ele já não tem o seu produto original, mas ele está intacto. Então, ele pode ser transformado em outro objeto, que depois pode ser comercializado. Então, ele é um resíduo, porque ele pode ser transformado. Um lixo é tudo aquilo que ele não tem mais valor. É o próprio garrafa de vidro que foi quebrada. Se ela está quebrada e tem só os seus cacos, não tem como trabalhar com aquele material, com aquele objeto. Então, para entender, né, de resíduos, vamos entender o porquê desse acréscimo tanto que tem no planeta. E é provocado principalmente pelos desperdícios de materiais. Práticas consumistas aliadas à falta de gerenciamento de resíduos geram um acúmulo desenfreado de diversos materiais e logo pensamos em nos livrar deles. Desta forma, a maioria deles são jogados de maneira indevida. Por isso, é essencial gerenciá-los, controlá-los e monitorá-los, para que não cause grandes impactos ambientais. Eu trouxe 3 perguntinhas, que elas são bem importantes. O que vamos consumir? O quanto vamos consumir? Qual empresa vamos consumir? Sempre que formos comprar alguma coisa, é importante que a gente pense, o que eu vou consumir? Será que eu preciso daquilo? Ou será que eu estou simplesmente comprando aquilo por um desejo momentâneo? Porque, por vezes, compramos coisas que não necessitamos. Compramos hoje, mas amanhã já não queremos mais. Então, será que ele é necessário? O quanto vamos consumir? Comprar muitas coisas. Será que eu preciso de muito? Será que eu não preciso de pouco? É melhor eu comprar 10 ou eu comprar só um? Tem que ter esse pensamento, essa dúvida. E de qual empresa vamos consumir? Tem empresas que não são sustentáveis, que elas não se importam muito com essa questão ambiental, é sim só do lucro. Será que eu comprando dessa empresa, eu não estou ajudando essa empresa a justamente prejudicar o meio ambiente? Então, são essas 3 perguntinhas que a gente deve ter em mente quando for comprar alguma coisa. Então, dentro desse aspecto, né, do empreendedorismo, vamos entender o que é o empreendedorismo sustentável, que é uma empresa que pensa na sustentabilidade. O que é empreendedorismo? Significa o ato de empreender, ou seja, planejar ações e executá-las. O desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É gerenciar os recursos e resíduos utilizados sem comprometer as gerações futuras. É entender que eu posso tirar aquilo da natureza, mas eu também preciso, de alguma forma, ressarcir. Como algumas empresas madeireiras, tem algumas que retiram aquela madeira, mas em troca elas plantam. Então, é justamente isso. Empresas que elas estão retirando esse material da natureza, mas em troca elas devolvem de alguma forma. Diante disso, a gente vai entender o que é as empresas sustentáveis. E até tem um exemplo dentro do Maranhão. A partir do conceito de sustentabilidade, nas últimas décadas,
Chegou-se à conclusão da necessidade de conceitos sustentáveis dentro do âmbito empresarial, denominada como tripé da sustentabilidade, onde o social, o econômico e o ambiental devem estar em harmonia nas empresas. Trazendo um exemplo anteriormente que eu disse, a Equatorial Maranhão ela tem essa pegada, porque ela recolhe as lâmpadas já utilizadas e, em troca, ela dá lâmpadas de LED para a população. Então, ela tá fazendo justamente isso que o tripé mostra. É o econômico, é o social e o ambiental. É o econômico porque ela tá dando troca, né, a lâmpada. O social, justamente, também isso, ela dá para a população a lâmpada. O ambiental é quando ela está recolhendo, porque as lâmpadas elas não podem ser jogadas de qualquer forma, são um material tóxico. Então, ela faz uso desse tripé, que é justamente ser econômico, porque as lâmpadas LED elas são mais baratas do que as lâmpadas comuns, outras mais caras, né, que geram mais energia. É o social, porque ela vai dar para a população, e o ambiental. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Luquian. Muito obrigado, Círia. Então, nos perguntamos, tá, Luquian, o que são as ODS? O que são essas ODS? O que elas têm como objetivo? O que elas desejam tratar? Bom, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, são uma agenda mundial proposta pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para países envolvidos nas conferências ambientais, composta por 17 metas que devem ser atingidas até 2030. Lembra quando a gente falou sobre sustentabilidade e como ela é importante para a gente preservar esses materiais para gerações futuras? Então, baseado nisso, essas ODS elas vão estar contribuindo para essas metas pelos países. E dentro dessas ODS, temos a ODS 11.6, que em sua meta diz que define até 2030 os países terão que reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos sólidos municipais e outros. Ou seja, ela está dando atenção para a gestão de resíduos, que vai melhorar o ambiente, e assim o nosso projeto ele vem a tratar sobre isso, sobre a gestão desses resíduos e transformar esses resíduos em eco-kits. Pode passar assim. E baseado nisso, a gente tem os 7 R's. Quando a gente fala sobre gerenciamento de resíduos, a gente sempre tem que levar junto os 7 R's. Tá, mas o que são os 7 R's? Os 7 R's da reciclagem são um modelo que diminui a dispersão de resíduos no meio ambiente, gerando mudanças sociais, individuais, influenciando na tomada de decisões e atitudes ao consumir e utilizar produtos ou serviços. Então, toda vez que a gente for consumir um determinado produto, a gente tem que ter esses 7 R's na mente. Reutilizar, repensar, recusar, reintegrar, reduzir, reciclar e reparar. Então, toda vez que a gente for ter uma prática consumista de consumo, a gente tem que levar em consideração esses 7 R's, pois eles vão ajudar na questão do gerenciamento de resíduos. No caso, reutilizar os resíduos que eu gerei, repensar atitudes, recusar produtos, reduzir produtos, reciclar produtos e reparar produtos, pois muitas vezes a gente compra um determinado produto e aquele produto acaba sofrendo uma danificação e a gente não consegue reparar, a gente quer jogar ele fora, mas a gente pode estar reparando esse produto para poder estar contribuindo para a diminuição desses resíduos no ambiente. Pode passar, Cê. E os impactos do descarte correto na fauna e na flora. Lembra que eu falei que esses resíduos eles vão para algum lugar? Esses resíduos eles vão para o quê? Para o ambiente. O descarte inadequado do lixo gera montantes que criam ilhas de resíduos sólidos nos rios, lagos e oceanos, prejudicando a sobrevivência dos animais que vivem na fauna e na flora de regiões onde existem essas formações. Então, a gente pode estar dando um exemplo
no caso do Rio Pericumã. O Rio Pericumã, um ambiente aquático que leva toda uma fauna e uma flora, ou seja, ele vai sustentar diversas espécies que vivem nele. Lembra que a gente falou sobre ambiente? Que o ambiente ele é composto por diversos fatores? Então, esse ambiente ele está equilibrado, e quando a gente coloca esse fator, resíduos, e desequilibrando o ambiente, pode causar diversos impactos. Como no caso, as queimadas do Pantanal Mato Grossense. Tais situações põem em risco a sobrevivência das espécies de vegetais e animais, assim também como o derramamento de óleo no mar, que ocasionou a morte de muitas espécies corais e peixes no Nordeste brasileiro em 2001. Ou seja, são diversos impactos que o acúmulo, o descarte incorreto desses resíduos podem impactar o ambiente. Pode passar assim. Tá. E o que vem ser o EcoKits, que a gente fala tanto, que vem a ser a pauta do nosso projeto? Os EcoKits são produtos produzidos a partir de materiais comuns, como resíduos sólidos, os quais fazem parte do dia a dia da população e que, em geral, vão para o lixo. Ou seja, são materiais que a gente está utilizando no dia a dia, seja nas escolas, seja em uma empresa, ou seja nas nossas residências. A gente vai estar gerando esses resíduos. Ou seja, são resíduos comuns que estão ali convivendo conosco. Então, os EcoKits, eles vêm a ser uma saída para poder gerenciar esses resíduos. Tá, mas quais os benefícios que os EcoKits trazem? Incentiva a população a repensar suas atitudes, promovendo mudanças em seus hábitos. Ou seja, isso é um benefício que os EcoKits trazem, que vai fazer com que eu gere uma ação e vai gerar uma reação. No caso, por eu trabalhar com EcoKits, eu vou estar influenciando outras pessoas a também adotar essa medida. E vocês podem estar vendo os jarros na imagem aí, os jarros de coco, que utilizam o coco para a produção destes jarros. Ou seja, está dando uma finalidade a um determinado produto que seria descartado. O que tais ações geram ao meio ambiente? O que os EcoKits geram ao meio ambiente? A reutilização dos resíduos sólidos auxilia na diminuição do montante que é gerado a cada dia. Ou seja, como a gente já falou anteriormente, é gerado um montante de EcoKits quando eles são descartados de maneira indevida. Isso vai prejudicar o ambiente. Então, os EcoKits, eles trazem diversos benefícios, entre eles os já citados benefícios para a sociedade e também para o ambiente. Pode passar. E também a gente pode adotar essas práticas sustentáveis como fonte de renda. As práticas possibilitam a recuperação de matérias-primas com aproveitamento dos resíduos em seu processo de fabricação ou até mesmo a comercialização deles para terceiros, garantindo diversas vantagens, como a diminuição dos impactos ambientais, a redução dos custos para a produção e compra dos materiais. Ou seja, quando a gente está utilizando materiais e produzindo outros materiais a partir desses materiais, a gente vai estar influenciando o mercado, ou seja, a gente vai estar influenciando produtos, ou seja, produtos estão sendo consumidos, produtos estão sendo gerados. E a gente, com essas práticas, a gente pode estar alterando a mentalidade do consumidor, tanto e das pessoas que produzem, assim gerando menos resíduos. Como no caso, a gente pode ver essas lâmpadas sendo utilizadas como uns jarros para flores. Aí, ou seja, ele comprou um produto e ele deu uma utilidade nova para aquele produto. Então, é muito interessante. Isso aí, como os EcoKits, eles são importantes para as práticas sustentáveis, como fonte de renda. Pode passar. Tá. Mas esses EcoKits, eles são importantes para quê? Os EcoKits têm sua importância significativa no gerenciamento e destino dos resíduos, pois conseguem reutilizar materiais que seriam descartados para a produção de novos produtos, reduzindo assim os impactos causados ao ambiente e sociedade. Ou seja, os EcoKits, quando a gente pode estar utilizando ele, a gente está beneficiando a sociedade e o ambiente. Por a gente não estar gerando tantos resíduos, a gente está beneficiando a saúde da população. Ou seja, a população, quando há um descarte incorreto, os resíduos podem gerar doenças, podem ser uma saída para vetores que podem estar transmitindo essas doenças. Então, o gerenciamento ele não só beneficia o meio ambiente, mas também beneficia a sociedade. E aqui temos alguns produtos que podem estar sendo produzidos a partir de materiais, como aqui o jarro de coco, que podem estar sendo utilizados por fibras de coco. A gente pode estar usando essas fibras de coco para a produção de jarros,
na produção de canecas, a gente pode estar utilizando o óleo para a produção de sabão, e também a gente pode estar adotando buchas vegetais para a gente não estar utilizando aquelas buchas que vão estar gerando mais resíduos. Então, a gente vai descartar aquelas buchas quando a gente não utilizar mais elas. Então, essas buchas vegetais elas são muito importantes, pois elas vão se degradar de maneira rápida, ou seja, elas não vão demorar tantos anos para se degradar, beneficiando o ambiente. Pode passar. Então, a gente tem aqui alguns resíduos que a gente pode estar produzindo a partir de materiais que a gente tem disponíveis, que a gente está gerando nas nossas casas, nas empresas, ou também nas escolas, como papel reciclado, que pode ser produzido a partir de papel A4. Ou seja, eu comprei muito papel. O que eu faço com esse papel? Eu posso estar produzindo um papel reciclável, que vai, além de diminuir o meu consumo de papel, ainda eu posso estar utilizando ele como uma fonte de renda. Ou seja, eu vou estar reduzindo os preços do papel, ou seja, eu vou estar influenciando o mercado. Assim como também os vasos de planta de garrafa PET, que vão utilizar a garrafa PET para a produção desse jarro, ou seja, eu vou estar diminuindo o uso da garrafa PET, assim, não prejudicando tanto o ambiente, como a gente pode ver no caso dos plásticos que são jogados cada dia no mar, e vão prejudicar diversas espécies, como as tartarugas, que podem estar se alimentando desse plástico e prejudicando elas. Então, dar um destino novo para esse plástico é muito importante. O EcoKits vem a ser uma saída para esse descarte correto. Bolsas feitas com banner, aquele banner que você não utilizou mais, você pode estar utilizando esse banner para a produção dessas bolsas. Kit paliteiro de garrafa Heineken, você pode ter umas garrafas disponíveis, pode ser qualquer tipo de garrafa. Aí você pode estar produzindo o kit paleteiro, também o kit saleiro, é importante frisar, você pode estar adaptando esse produto. E também o sabão de óleo de cozinha. Você pode estar utilizando o óleo para produzir sabão. Ou seja, você não vai precisar comprar o sabão. Você já vai estar transformando um produto, o óleo, que você utilizou para uma determinada finalidade, para produzir o sabão, que você pode estar reutilizando esses materiais. Então, os resíduos, colecionar resíduos é muito importante. E saber gerenciá-los também. Pode passar, Cêlia. E, agregando tudo isso que eu falei, a gente temos como elaborar um EcoKit. Como elaborar um EcoKit? Que passos eu devo seguir? Bom, a gente separou aqui 4 passos muito importantes para a produção do EcoKit. A primeira é a coleta seletiva dos resíduos, ou seja, a gente saber coletar os resíduos que a gente tem em casa. Eu tenho determinados materiais na minha casa que eu estou precisando, eu estou querendo fazer um EcoKit. Como é que eu faço? Primeiro, a gente coleta esses resíduos, coleta seletiva, você vai selecionar os materiais, e daí a gente passa para o gerenciamento, onde eu vou escolher que materiais vão ser essenciais para a produção do meu EcoKit. E com isso, aí ocorre a construção, ou seja, eu dar uma finalidade para o meu EcoKit. Como no caso aí vocês podem estar vendo, as latas. As latas, ela tem uma finalidade de servir como recipiente. E a gente pode estar alterando essa finalidade dessa lata para outras coisas. Mas no caso aqui, ela pode servir como um porta-pincel. Ou seja, ela vai estar servindo, ela vai ter a mesma aplicação dela, que era ser como recipiente. Mas você também pode estar mudando essa aplicação. É uma questão muito de criatividade. Você ter criatividade para criar um novo produto a partir de um material. Então, aí temos o EcoKit finalizado e aplicado. E esse EcoKit ele vai ter uma determinada finalidade para... Ou seja, você vai dar uma finalidade para esse EcoKit e você vai aplicar ele no que você estiver planejando fazer, no que você estiver planejando construir. Pode passar. E aqui temos um vídeo, Confeccionar Studio, onde vocês podem perceber o passo a passo de como elaborar o EcoKit. Então, ao vocês assistirem o vídeo, vocês vão fazendo essa associação.
Boa tarde. Luquian, o teu áudio não tá saindo. Não tá saindo áudio? O vídeo ele não tá reproduzindo o som. Agora foi? Agora foi. E esse estojinho aqui também com rolinho de papel higiênico, só que nesses dois eu usei tecido para encapar o estojinho e o zíper para fechar o estojo. Esses estojinhos aqui que eu fiz são um pouquinho diferentes. Você coloca as suas canetas aqui e fecha o seu estojinho assim com a tampinha. E esses estojinhos aqui, você pode encapar ele com material que você tiver em casa. Esse aqui, por exemplo, eu fiz com papel, esse aqui com EVA, esse aqui com papel contact ou com tecido. É bem fácil de fazer. Então, quer aprender? Vem comigo. Você vai precisar de papel colorido. Aqui tem que ser um papel com uma gramatura um pouquinho mais dura. Por exemplo, cartolina, papel de scrapbook, que é o que eu estou usando. Ou então, aquele papel de presente que tem aquela estampa bonita que você tem guardado, também pode usar. Agora, se o seu papel de presente for muito fininho, o papel que você quer usar for muito fininho, você pode colar ele na cartolina, porque aí vai ficar legal para fazer esse trabalho. 2 rolos de papel higiênico, pedaço de papelão, tesoura, cola, lápis ou caneta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar os 2 rolinhos, né, colocar um em cima do outro, ó, pegar o seu lápis ou a sua caneta e colocar aqui do lado só para medir que tamanho você quer que fique o seu estojinho. Então, eu já fiz essa marcação aqui e eu vou recortar. Aqui eu vou tirar mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Para que meu estojinho fique com um tamanho bom. Pronto, já recortei o meu estojinho. Então, essa parte maior aqui vai servir para ser o corpo do meu estojinho. E essa parte menor vai servir como a tampa do meu estojinho, tá ok? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pedaço de papelão, vou colocar um rolinho aqui, vou pegar o lápis e vou fazer a circunferência aqui desse rolinho, ó, pela parte de dentro. E vou fazer 4 vezes esse círculo. Aí eu vou pegar, vou passar cola aqui, bastante cola, e vou colar esses 2 círculos aqui. Então, aqui eu tenho os 2 círculos colados, e aqui eu já tenho os outros 2 círculos colados. Eu vou fazer assim, duplo, para ficar mais grosso, para ficar mais firme, e ficar melhor para depois a gente colar aqui, tá? Então, você vai recortar, ó, de maneira que ele fique encaixadinho aqui. Ok? Aí nós temos que recortar mais 2 círculos assim, para colar um em cima de cada círculo de papelão. Pronto, ó, eu vou colar só de um lado, tá? Então agora eu vou pegar aqui o rolinho, vou passar cola aqui pelo lado de dentro, vou passar cola aqui do lado também. Depois de ter passado bastante cola, eu vou colocar esse, ó, esse círculo aqui, eu vou encaixar ele aqui. Mas tem que passar bastante cola, gente, para que isso aqui venha ficar bem firme, tá? Você pode estar usando cola quente, cola de silicone líquido, ou cola branca mesmo para colar papel, mas tem que estar bem firme, bem colado. Ó, você tem que recortar esse círculo de maneira que ele fique bem firme aqui, não pode ficar frouxo, né? Tem que ficar bem firme. Agora que essa parte aqui no fundo está pronta, vocês estão vendo, ó, que esse aqui é menor, né? Que esse aqui vai fazer a parte da tampa do nosso estojinho. Então, eu recortei, olha, um pedaço assim de papel, quase no tamanho aqui dessa parte aqui, desse estojinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, vou deixar essa parte aqui de lado, vou pegar essa outra parte aqui, que é o corpo do estojinho. Eu cortei, aqui o meu tem 18 por 4, tá? Só para passar a medida para vocês. Mas tem que cortar num tamanho suficiente, ó, que venha entrar aqui e fazer como se fosse outro tubo, para colocar um dentro do outro, tá? Aí depois que você mediu direitinho, que vai entrar aqui dentro, ó, direitinho,
que depois essa parte aqui também vai poder encaixar aqui dentro, ó. Aí você vai colar. E aí eu fiz de forma que essa parte aqui ficasse comprida. Para que depois essa parte da tampa eu possa encaixar aqui. Possa entrar quase todo aqui, ó, na tampa, tá? Por quê? Depois que quando colocar os lápis, isso aqui tem que estar mais comprido para poder ficar mais seguro que o lápis vai ficar aqui dentro e essa parte aqui também não vai sair, não vai ficar saindo. Essa tampa não vai ficar soltando, tá? Porque ela vai entrar, ó, até aqui embaixo. Quase toda essa parte aqui de papel, tá? Então, agora que eu me certifiquei que tá tudo certinho, eu vou passar cola aqui e vou colar aqui esse meu papel. Agora eu vou passar cola aqui e vou encaixar aqui, ó. Pronto. Agora com a ajuda do lápis, eu vou fazer assim para ele colar aqui bem direitinho aqui por dentro, ó. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, é importante que esse papel, ele fique bem encaixadinho aqui, tá? Porque ele tem que ficar bem colado no tubo, tá? Bem coladinho. Então, o meu já tá seco, tá pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui o papel. Olha que bonitinho esse papel. Muito lindinho. Eu vou pegar e vou forrar aqui o estojinho, ó, tá? Que a gente já tá terminando o estojo, ó. Vou forrar aqui, vou colar. Então, o nosso estojinho está pronto. Então, agora, a gente pode pegar as nossas canetas, deixar tudo guardadinho, olha. Como essa parte aqui ficou assim, bem comprida aqui para fora do tubo, ó, vai ficar mais seguro para você poder encaixar essa parte da tampa aqui, ó, e fica fechadinho o estojo na sua mochila, tá ok? Então, aqui está o nosso estojinho, bem bonito, esse de papel, esse aqui, né, com fita tape ou papel contact, esse aqui com EVA, tá? Esse aqui ficou um pouco mais curtinho, foi o primeiro que eu fiz para teste, mas é melhor que ele fique mais comprido para ficar mais seguro, mais firme. A tampa. Dá para fazer com tecido também, então trouxe mais opções, tá? De com que você pode forrar o estojinho, com que tipo de material, para dar mais opções mesmo para vocês. Então, gostaram do vídeo de hoje? Clica em gostei para mim, me ajuda na divulgação do canal, compartilhando esse. Então, vocês viram que a produção dos estojos, ela pode servir como uma renda extra. Aí agora que a gente vai aplicar a produção de eco-kits. Como é que eu aplico? Então, o eco-kits, ele pode servir como uma boa alternativa de renda. A gente está passando por um momento muito complicado devido à pandemia de renda. Então, esses eco-kits, eles podem ser uma saída para... que pode ser de fácil produção e acesso por serem fabricados a partir de resíduos gerados diariamente, independente do estabelecimento ou condição financeira. Então, a sustentabilidade, ela deixou de ser um termo que diz que a sustentabilidade é cara. Não, a sustentabilidade, agora, ela pode ser aplicada de diversas formas, independente de qualquer seja a sua condição ou o seu estabelecimento. Você pode estar utilizando esse eco-kits para ganhar, ter um benefício econômico, mas também você pode, e além disso, você consegue mudar alguns pensamentos sobre esses resíduos, ou seja, você consegue mudar o pensamento de pessoas, você consegue sensibilizá-las através desses eco-kits, para que elas possam tá produzindo. Pode passar. E aqui temos as referências que nós utilizamos para a produção dessa apresentação, dessa palestra, desses slides. E muito obrigado a todos. Aqui temos o e-mail, a rede social do nosso projeto, do projeto EcoKits. Vocês podem estar seguindo lá. A gente está fazendo posts sobre o projeto, sobre objetivos do projeto. Vocês podem estar comentando, vocês podem estar compartilhando. E são coisas muito interessantes. Então, eu agradeço a vocês tenham escutado nossa palestra, vocês tenham observado como os eco-kits eles podem servir como uma saída para
para essa geração de resíduos. E meu muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação de Luquian Mello e a Cira Sá pela belíssima palestra. Neste momento, eu abro espaço para as perguntas. A professora Maria de Jesus levantou a mão. Professora Maria de Jesus. Boa tarde, gente. É porque eu estava me recompondo, credo. Bom, boa tarde a todos. E eu vou iniciar a minha fala, quando eu levantei a mão, primeiro para parabenizá-los pela excelente apresentação da palestra, voltada com um olhar para um projeto que os acadêmicos têm aqui no nosso curso de Ciências Biológicas do campus UEMA Pinheiro. Em seguida, eu queria pontuar a importância da apresentação que foi da Síria com o Luquian, com relação ao que será, ou o que a gente tem como, o que são eco-kits, né? Ou kits ecológicos, como o Luquian fez uma belíssima apresentação. A importância que tem, além da gente estar trabalhando a questão da problemática ambiental, né, que é bastante séria no nosso meio, e a importância que tem para o gerenciamento e o destino correto desses resíduos sólidos que iam acabar, de uma certa forma, gerando mais impacto ambiental e causando danos, com certeza, à nossa sociedade e à vida humana, que é isso que a gente tem, né? E, em seguida, dizer também que esses projetos sustentáveis, eles são importantes porque eles contribuem tanto para a transformação gradativa da mentalidade do comportamento da sociedade, com um olhar para a preservação do ambiente que nós estamos vivendo. Então, essa iniciativa, ela é bastante viável, bem comprometedora, assim. Eu falo isso porque eu conheço, assim, eu tenho acompanhado as atividades que são desenvolvidas por vocês durante o projeto, desde da sua confecção até o desenvolvimento que vocês têm feito. E dizer que é de suma importância para o desenvolvimento econômico, e pontuar principalmente que quando a gente trabalha essas questões ambientais com um olhar bem significativo para o que Luquian fez em sua apresentação, dizer que esse momento que a gente está vivendo pandêmico é uma alternativa de gerar renda para aquelas pessoas que não têm que não têm renda, não têm salários, não têm renda propriamente dita. Mas eu queria fazer uma pergunta, agora cabe, né, nesse momento, depois desse ensejo com relação a essa problemática ambiental, professor Gilberto, ele deixou uma pergunta, na verdade foram duas, né, que eu estava... Qual o tipo de humanidade que criamos? E a minha não vai em cima do que criamos. Qual o tipo de sociedade que vocês estão, que pensam quando criam esses projetos sustentáveis? Qual é a mentalidade de vocês com relação à problemática ambiental e essa sociedade? O que vocês têm experimentado e vivenciado durante a execução? Vocês têm visto alguma coisa que fez a diferença com a implantação do projeto, com o desenvolvimento? Trouxe alguma, vocês já tiveram, assim, já experimentaram, tiveram a oportunidade de visualizar isso, que tem trago benefícios para a área ambiental, vocês trabalhando o projeto EcoKits? Vai lá, Síria. Esse projeto, ele visa muito a perspectiva das pessoas entenderem que os resíduos que elas produzem pode ser transformado em outras coisas. Eu vou dar um exemplo de uma comunidade, né? Eles trabalham com o caroço do açaí.
que geralmente a gente vê que vai parar no lixo, não é verdade? Então, elas pegam esse caroço de açaí e já fazem um artesanato. Muitas das vezes, nós jogamos uma garrafa PET e nós não sabemos exatamente para que outras funcionalidades da garrafa PET. Então, é mostrar que através desse projeto, que podemos construir kits, dar outras funcionalidades a esses objetos que iriam parar no lixo, que são muito degradantes, né? Porque, em geral, uma pessoa, quando ela compra alguma coisa de plástico, ela não tem essa preocupação de pensar se aquele plástico vai parar no oceano, se aquele plástico, ele de alguma forma vai causar a morte de algum animal. Então, é tentar levar para a população a consciência, dando também um exemplo do óleo, né, que muitas das vezes esse óleo de cozinha ele é jogado, mas ele causa muito prejuízo. Ele vai causar a morte de muitos animais e do solo também, né? Porque ele não deixa a passagem da água entrar nesse solo. Então, é levar isso, é justamente isso do projeto, é levar práticas sustentáveis que as pessoas, a comunidade, a população em geral, possam estar aplicando no seu dia a dia. Que é importante, porque aplicarmos hoje é pensar no futuro, porque só consumirmos desacerbadamente, lá na frente todos nós vamos pagar a conta. Isso, só complementando um pouco a fala de Acira, é muito interessante porque, como eu falei na apresentação, o pensamento que a sustentabilidade é cara, eu acho que é um pensamento muito antigo. Eu não vou utilizar o óleo para fazer sabão porque é caro, porque eu vou comprar materiais e tal. Mas isso é um pensamento que tipo, não cabe, porque fazer esses eco-kits, o nosso projeto também tem a função de mostrar que todo mundo pode elaborar um eco-kit, seja na escola, seja nas empresas, seja dentro das próprias casas, ou seja, todo mundo pode elaborar eco-kits, independente da condição financeira ou do estabelecimento. Então, foi-se o dia que a gente pensou que sustentabilidade é algo caro, que sustentabilidade é algo de outro mundo. Por isso que a gente talvez veja em muitos estabelecimentos a questão que eles não têm um gerenciamento, eles não têm aquelas lixeirinhas para destinar os produtos, porque automaticamente eles têm o pensamento que aquilo é muito caro. Então, o EcoKits ele vem a trazer o projeto, ele vem a trazer essa mudança de pensamento. Os EcoKits eles podem ser adotados em qualquer âmbito. Então, como complemento, a primeira parte vocês responderam. Então, como complemento, e aí, o que a equipe tem pensado, a equipe do projeto EcoKits, que, assim, o que eu vi, a apresentação, vocês trabalham toda a problemática das práticas e alternativas sustentáveis com um olhar para o projeto EcoKits, né, que vocês estão trabalhando. Mas eu quero agora que vocês me falem o que tem pensado, isso é muito importante eu saber disso, neste momento de discussão, onde nós estamos com uma tarde bem recheada, bem calorosa, com uma participação bem efetiva dos nossos acadêmicos. Me entristece um pouco eu não ver aqui a pedagogia, mas a biologia muito presente, isso me envaidece até um pouco, mas eu quero que a equipe me responda o que vocês têm pensado para trazer para a comunidade acadêmica do CESP com um olhar para o campus do projeto EcoKits. Se vocês puderem responder, eu vou ficar muito feliz. Se ainda não pensaram também, vocês podem também ir lá pela tangente, sair pela tangente aí. Vamos lá. Bom, uma dos kits que estávamos pensando é com relação à utilização dos pneus para fazer bancos, né? Então, já que, pensando, estamos nesse projeto de biologia e temos o campus da UEM.
por que também não pensar no campus da UEM, né? Adotar medidas dentro do projeto EcoKits, inserindo os nossos kits, como sabão. Iremos produzir esse sabão e por que não colocar ele no campus, né, esse sabão? Por que não falar para os estudantes, como já sabemos, os biólogos acadêmicos de biologia já adotaram as canecas, por que também não adotar outros kits dentro do nosso projeto? Então, trazer esse projeto para dentro da universidade, para que esses acadêmicos, né, já tendo esse contato com esses kits produzidos dentro do campus, eles possam disseminar esse conhecimento. Então, é muito como a professora pensou, né, de trazer o campus, mas é isso, né, da gente também colocar dentro do campo a nossa perspectiva dentro do projeto e inserir o projeto no campus para que outras pessoas de outros campos da comunidade possam ver isso sendo inserido no nosso campus de Pinheiro. Muito bem, Assíria. Vou aguardá-los. Mais alguém tem alguma pergunta? Cristine perguntou como podemos trabalhar o tripé da sustentabilidade através da produção de EcoKits. Cristine, a gente pode estar utilizando o tripé da sustentabilidade. Como os EcoKits eles se encaixam no tripé da sustentabilidade? Bom, a gente vai estar trabalhando com o meio social, que é a questão da conquista dos materiais. A gente vai estar utilizando esses materiais que são descartados pela população para a produção de EcoKits. Então, a gente vai estar trabalhando o tripé da sustentabilidade com o social, o econômico, ou seja, a produção dos EcoKits aliado com as pequenas empresas da cidade de Pinheiro. Então, a gente vai estar trabalhando com elas, esses EcoKits, para também estar coletando esses resíduos. E o ambiental, ele vai ser gerado pelo impacto que a gente vai estar utilizando esses resíduos para elaborar os EcoKits. Então, a gente vai estar ajudando a reduzir o acúmulo de resíduos no ambiente. Então, o EcoKits, ele funciona como um ponto importante que a gente adotou para trabalhar com o tripé da sustentabilidade, tanto social, com a coleta dos materiais, e também com as práticas, como eu já falei na minha apresentação. A gente pode estar influenciando pensamentos das outras pessoas quando adotamos medidas. Então, quando a gente espera que quando elas vejam a gente trabalhando, a gente mostrando que esses produtos eles podem ser reutilizados, a gente pode estar sensibilizando elas e, assim, trabalhando todo esse tripé. Consegui te responder, Cristine? A Vinícius perguntou se os EcoKits poderiam ajudar na reestruturação de algum rio em Pinheiro ou não. Eu acho que ele está falando em relação ao rio Pericumã. Sim, sim. É como a Síria falou, muitos desses resíduos eles vão ser despejados no rio, porque o destino deles muitas vezes é o rio. E o rio sendo um ecossistema que tem diversas espécies, ou seja, muitas espécies dependem do rio. Muitas espécies elas têm uma adaptação para viver nesse rio. E quando a gente perturba o equilíbrio do ambiente, que no caso é o rio, o ambiente aquático, a gente pode estar influenciando essas espécies. E o rio ele tem sua importância econômica, seja para diversos ribeirinhos que vivem no rio, dependem da pesca, também o turismo feito no rio. Então, preservar o rio é muito importante. E o EcoKits ele vem a ser uma saída para poder a gente estar gerenciando esses resíduos e diminuir que esses resíduos sejam jogados no rio. Por isso, o nosso trabalho com muitas pequenas empresas, bares, restaurantes, que tem a Maria Santa, que fica próxima ao rio,
que não pode ter esse descarte desse material no rio, e a gente pode estar auxiliando. Creio que não tem mais nenhuma pergunta. Eu peço a todos que assinem a frequência. Quem assinou de manhã não é mais preciso assinar agora. Tem um segundo link que eu mandei aqui da sala do Meet. Por favor, se redirecione para lá, que vai começar as apresentações de trabalhos. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do projeto EcoKids na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pelo Obrigado convite. Obrigado pelo convite.